Estamos ao vivo. Bom dia, caros participantes do grupo Taubaté SP. Vamos fazer esta live aqui para falarmos do arrebatamento. Por que é importante falarmos disso? Porque este mês nós estamos falando sobre o reino de Deus. E tem certos assuntos pregados pela cristandade, ou seja, pela Igreja Católica e evangélicas, que podem ir de encontro ao ensinamento bíblico sobre o reino de Deus. Um desses ensinamentos é o arrebatamento. Antes de mais nada, vamos fazer uma separação aqui entre o que é um ensinamento bíblico e o que é uma interpretação de textos bíblicos. Ensinamentos bíblicos são aqueles que estão ensinados categoricamente na Bíblia. Não resta dúvida. Não precisam ser interpretados. E todo ensinamento bíblico, ele tem que ou estar na lei mosaica, que inclusive já foi colocada a término por Jesus Cristo, ou então partindo do próprio Jesus e dos apóstolos. Sem isso, não é um ensinamento bíblico. Sem essas premissas, não é um ensinamento bíblico. Outra coisa, um ensinamento bíblico, ele tem que ter a explicação do porquê que aquilo tem que ser feito. Por exemplo, na lei mosaica era explicado que os judeus tinham que guardar os sábados, né? Mas por que eles tinham que guardar os sábados? Não era a lei, ela não só dizia assim, você deve guardar o sábado e fim de papo. Não, era explicado. Você vai guardar o sábado por quê? Por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. O ensinamento ele tem que ser claro, cristalino e não deixar dúvidas. Certo? Outro ensinamento bíblico também da época dos apóstolos era o ensinamento, vou dar um exemplo aqui, era o ensinamento que proibia as mulheres de falarem no púlpito das congregações. As mulheres, elas não podem falar na congregação. Mas hoje em dia existem aquelas igrejas evangélicas que são guiadas e até pertencem a pastoras, né? Pastor. Existia isso antigamente, pastoras, bispas. Isso é um título até engraçado, bispas, apóstola, né? Existe. Hoje em dia existem essas aberrações. Por quê? Porque essas igrejas não seguem um ensinamento bíblico que proíbe que as mulheres falem no púlpito. Por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 2, dos versículos 11 e 12, a gente pode ler assim, o apóstolo Paulo ensinando isso. E ele deixou claro, ele não deixou nada para ser interpretado. Ele falou assim, que a mulher aprenda em silêncio, com plena submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, mas ela deve ficar em silêncio. Isso é um ensinamento claro. A mulher não pode ter autoridade sobre o homem no arranjo cristão. Ela não pode ter. Isso é um ensinamento. Está categorizado como um ensinamento. Este mesmo ensino é repetido lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33 a 35. Que é pelo mesmo apóstolo Paulo. Que é para não deixar dúvidas. Como em todas as congregações dos santos, que as mulheres fiquem caladas nas congregações, pois não lhes é permitido falar. Em vez disso, que estejam em sujeição, como também diz a lei, se elas quiserem aprender algo, perguntem ao marido em casa. Pois é vergonhoso para uma mulher falar na congregação. Mas falar de que jeito? Como líder, né? Lá no púlpito, ensinando.
Não, isso aí não pode acontecer. Isso sim é um ensinamento bíblico que não deixa dúvidas, né? É um ensinamento. Agora, qual é a diferença entre um ensinamento bíblico categorizado, conforme a gente pode ler ele claramente? Ah, e tem outra. Esse ensinamento das mulheres não poderem falar em público é explicado o porquê. Também não é só assim, eu não permito que você saia de fim de papo, não. É explicado o porquê. Peguem esses dois textos, que depois eu vou deixar escrito, e prossiga na leitura deles, que lá vai estar explicado o porquê desses ensinamentos. Todo ensinamento bíblico tem que haver um porquê. Ele não pode ser simplesmente uma ordem dada sem explicação. No caso do arrebatamento, seria ele um ensinamento bíblico? Onde está escrito que, na Bíblia, vocês podem ler, do começo até o final, que o arrebatamento é um ensino bíblico? Que está lá, olha, vai haver um arrebatamento porque acontece assim, e o apóstolo fala, olha, vai haver um arrebatamento porque é isso, aquilo. Tem a explicação. Não tem. O arrebatamento ele não é um ensinamento bíblico. Não é. Aí vem o mas o apóstolo Paulo falou que vão ser arrebatados. Ele vai ser arrebatado. Nós vamos considerar este assunto agora e vocês vão entender. Até o final deste vídeo vocês vão entender por quê. Viu? Vamos ver primeiro alguns conceitos das igrejas sobre o que é o arrebatamento, certo? Eu vou ler aqui o artigo que eu separei dois artigos. Primeiro nós vamos ver o que as igrejas dizem sobre o arrebatamento e depois a gente vai considerar sobre ele do ponto de vista bíblico. Como é que ele deve ser entendido, certo? O que o apóstolo Paulo falou. Porque os evangélicos, eles costumam pegar um texto bíblico que não faz parte de ensinamentos bíblicos categorizados e nem explicados o porquê que estão sendo ensinados, e já interpretam como se fosse um ensinamento bíblico. É o caso, por exemplo, da parábola do rico e Lázaro. Eles pegam aquela parábola e já dizem, tá vendo, isso aqui prova a existência do inferno. Não, não é assim. Se o inferno fosse um ensinamento bíblico, ele teria uma explicação. Ó, vai existir o inferno para sempre, as pessoas vão sofrer para sempre lá. Por que isso, aquilo? Mas isso não está na Bíblia. Então vamos lá. Vários conceitos sobre o arrebatamento passado pelas igrejas. Muitos acreditam que irão para o céu quando morrerem. Mas outros acham que serão levados para o céu no que chamam de arrebatamento. É esta também a sua expectativa? O arrebatamento é o repentino desaparecimento de muitos milhões de pessoas sem deixarem sequer um indício para onde foram. Assim disse um evangelista protestante. Segundo o dicionário evangélico da teologia, que está em inglês, o termo arrebatamento refere-se a ser a igreja unida com Cristo na sua segunda vinda, que vão se reunir no céu. A igreja vai para o céu. Alguns acham desconcertante pensar em abandonar seus amigos e os membros da sua família, a fim de se encontrar com Jesus Cristo nos céus. No entanto, muitos acreditam que o arrebatamento tem de ocorrer. Ocorrerá mesmo? Em caso afirmativo, quando ele vai acontecer? A Bíblia mostra que, antes do início do prometido reinado milenar de Cristo, haverá um período chamado de Grande Tribulação. Jesus diz: então haverá grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora. Não, nem tampouco ocorrerá de novo. Mateus 24, 21. Olha lá.
Alguns situam o arrebatamento no período que precede, antes, a grande tribulação. Outros o esperam durante esse tempo. E ainda outros acham que o arrebatamento ocorrerá depois dessa aflição sem paralelo na humanidade. O conceito do arrebatamento ocorrer depois da tribulação prevalecia até o início do século XIX. Daí, na Inglaterra, surgiu um movimento encabeçado por um ex-clérigo da Igreja da Irlanda, John Nelson Darby. Ele e outros anglicanos que pensavam da mesma maneira ficaram conhecidos como os Irmãos. De sua base em Plymouth, Darby viajava para pregar na Suíça e em outras partes da Europa. Ele afirmava que a volta de Jesus ocorreria em duas etapas. Começaria com um arrebatamento secreto, em que os santos seriam arrebatados antes de um período de 7 anos de tribulação, da tribulação devastar a terra. Daí Cristo apareceria visivelmente acompanhado por esses santos. E juntos governariam a terra por 1000 anos. Darby enfatizava a necessidade de se estar separado do mundo. E os que compartilhavam seu conceito, por fim, tornaram-se conhecidos como irmãos exclusivos. B.W. Newton encabeçava uma facção diferente, que cria no arrebatamento, mas não que ocorresse antes da tribulação. Alexander Reese, que advogava o arrebatamento após a tribulação, sustentava que as teorias do arrebatamento secreto são uma ameaça à esperança da vinda de Cristo. Ou seja, são vários conceitos, não são só um. Não há unanimidade nas interpretações. Os que acreditam que ocorra antes da tribulação creem que esta diferença de conceito é séria o bastante para afetar a natureza da sua esperança com relação à vinda de Cristo. Outros depositam confiança numa teoria do arrebatamento parcial, acreditando que os mais leais a Cristo serão arrebatados primeiro e que os mais mundanos serão levados mais tarde. Muitos grupos evangélicos proclamam um arrebatamento iminente de cristãos fiéis. No entanto, confrontados com opiniões diferentes, um folheto publicado pela Igreja Pentecostal Elim da Grã-Bretanha diz: embora acreditemos num esquema geral dos eventos relacionados com a volta do Senhor Jesus, concede-se a liberdade para interpretar a profecia segundo a convicção de cada pessoa. Muitos adotam então a posição não dogmática, esperando pacientemente que os próprios eventos revelem o programa profético. Ou seja, essas interpretações elas são dadas livremente e inclusive para cada um. Ou seja, se você for um evangélico ou mesmo um católico, você pode interpretar ao seu bel prazer o que será o arrebatamento, desde que ele continue sendo um ensinamento bíblico na sua cabeça. Certo? É correto isso? Tanto é que se você pesquisar na internet sobre o arrebatamento, no final de cada artigo, eles vão dizer lá, ó, nós não sabemos quando, não sabemos porquê, só sabemos que ele vai ocorrer. Sabe? Alguns dizem, ele pode acontecer amanhã ou como pode acontecer daqui a 1000 anos. Né? Mas só você sabe que vai acontecer. É certo isso? Ou seria a Bíblia, ou não seria a Bíblia um livro de exatidão? Ela te dá ela te faz umas profecias exatas para acontecer em determinado tempo. Vamos ver isso. A palavra inspirada de Deus, a Bíblia, é o padrão pelo qual temos de medir a veracidade de todas as crenças. Portanto, o que a Bíblia diz sobre o arrebatamento? Nós vamos ver isso daqui agora.
Agora nós vamos ver o que diz a Bíblia sobre o arrebatamento. Olha lá. A contagem regressiva do fim do atual sistema iníquo de coisas prossegue inapelavelmente. O passar de cada hora, de cada minuto, de cada segundo aproxima-nos de eventos extraordinários profetizados há muito. E é o arrebatamento um deles? Neste caso, quando e como ocorrerá, né? Porque se o arrebatamento for um ensino bíblico, ele tem que explicar quando, não precisa ser o dia exato, conforme a Bíblia nunca explicou o dia exato, mas sempre o tempo exato. Quando, de que forma que ele iria ocorrer, como no caso do dilúvio. O dilúvio ele foi explicado, vai acontecer um dilúvio. Isso numa época em que não chovia na terra. Ele foi explicado, vai cair água dos céus e vai se abrir as comportas das águas de profundeza. O pessoal, o que é isso? Isso aí não existe. Mas isso era um ensinamento bíblico. É um ensinamento que foi dado quando, o motivo e por que ele iria acontecer e de que forma. Isso sim é um ensinamento bíblico. E o arrebatamento? Vamos ver. A palavra arrebatamento não ocorre na Bíblia. Mas os que acreditam nele citam as palavras do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, como base para a sua crença. Examinemos esse texto e o seu contexto. Ou seja, é conforme aquilo que eu já falei antes. Os evangélicos e os católicos, como eles não acham na Bíblia o ensinamento categórico com as premissas que o definam como ensinamento, eles têm que pegar textos bíblicos isolados e interpretá-los. Paulo escreveu: irmãos, não queremos que sejais ignorantes no que se refere aos que estão dormindo na morte, para que não estejais pesarosos como os demais que não têm esperança. Pois, se a nossa fé é a que Jesus morreu e foi levantado de novo, então também Deus trará com ele os que adormeceram na morte por intermédio de Jesus. Pois nós... Olha lá. E ele prossegue. Deixa eu ver assim. Pois nós vos dizemos pela palavra de Jeová o seguinte, que nós, os viventes, que sobrevivemos até a presença do Senhor, de modo algum precederemos os que adormeceram na morte, porque o próprio Senhor descerá do céu com uma chamada dominante, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que estão mortos em união com Cristo se levantarão primeiro. Depois nós, os viventes, que sobrevivemos, seremos juntamente com ele arrebatados em nuvens para encontrar no ar o Senhor. E assim estaremos sempre com o Senhor. Consequentemente, persisti em consolar-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, eles pegaram estas palavras de Paulo e daí eles fizeram o conceito do arrebatamento. Depois eu vou deixar escrito esse texto aqui com a sua devida explicação. Viu? A congregação em Tessalônica era relativamente nova quando Paulo enviou a sua primeira carta aos cristãos ali por volta do ano 50 depois de Cristo. Membros da congregação sentiam-se aflitos porque alguns estavam dormindo na morte. Alguns morreram. No entanto, o que Paulo escreveu consolou-os. Consolou os tessalonicenses com a esperança da ressurreição. A ressurreição, sim, é um ensinamento bíblico. E ela tem base, ela é um ensinamento categórico e tem a explicação do porquê que os mortos, alguns mortos, não os iníquos, mas os mortos serão ressuscitados aqui, em vida aqui. Viu? Ao passo que Paulo confirmava que os cristãos fiéis
já falecidos seriam ressuscitados, ele diz também: nós, os viventes que sobrevivemos até a presença do Senhor, de modo algum precederemos os que adormeceram na morte. Digno de nota, porém, é a referência de Paulo à presença do Senhor. O texto na língua original usa aqui a palavra grega parousia, né, que literalmente significa o estar ao lado de. Quando um chefe de Estado estrangeiro visita um país, em geral se anunciam as datas de sua presença. O mesmo se dá com a presença do Senhor Jesus Cristo. E, conforme nós já vimos aqui em lives passadas, a gente já viu, né, que a presença de Cristo aqui, Cristo já está presente aqui, mas não é visivelmente aqui. Ela está presente nos céus. Ele está presente nos céus como governante invisível na terra. Depois eu passo o link aqui. Os eventos ocorridos desde aquele ano atestam a presença invisível de Jesus, desde o ano de 1914, né, conforme nós já vimos aqui na live passada. Portanto, por Paulo dizer que certos cristãos que viveriam durante a presença do Senhor seriam arrebatados em nuvens para encontrar o Senhor no ar, ele queria dizer que esses sobreviventes se encontrariam com Cristo não na atmosfera da terra, mas no domínio celestial invisível, onde Jesus está sentado à mão direita de Deus. Mas quem são eles? Nós vimos isso aqui. Algumas pessoas farão parte do reino de Deus, vão reinar com Jesus desde os céus. As Escrituras falam muito sobre os israelitas carnais e também sobre o espiritual Israel de Deus. Crentes judeus e gentios haviam de construir um pleno número deste grupo ungido pelo Espírito Santo, ou força ativa de Deus. O livro de Apocalipse mostra que o número total do Israel espiritual é de 144 mil, todos retratados juntos com o Cordeiro, Jesus Cristo, no Monte Sião Celestial. Junto com Cristo são reis e sacerdotes no céu. Eles incluem o que estavam associados com a congregação em Tessalônica e as em outros lugares, sem consideração de origem racial ou nacional. Antes de membros fiéis do Israel espiritual poderem receber a recompensa celestial, eles têm de passar por certa experiência. Assim como a morte de Jesus na estaca de tortura precedeu a sua ressurreição à vida nos céus, assim os cristãos que têm esperança celestial têm de morrer antes de receberem a sua recompensa. Isto se aplica tanto a membros do Israel espiritual que viviam no primeiro século, como aos que vivem hoje. Após mencionar a presença do Senhor, Paulo indicou o tempo em que os fiéis israelitas espirituais que já tivessem morrido receberiam a sua recompensa celestial. Deu um tilt aqui na minha máquina. Aqui nós vamos retomar. Após mencionar a presença do Senhor, Paulo indicou o tempo em que os fiéis israelitas espirituais que já tivessem morrido receberiam a recompensa celestial. Ele escreveu: o próprio Senhor descerá dos céus com uma chamada dominante, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que estão mortos em união com Cristo se levantarão primeiro. Portanto, uma vez que começasse a presença de Jesus, que conforme nós já vimos, aconteceu lá em 1914, como rei, poderíamos esperar o início da ressurreição celestial, começando com aqueles do Israel espiritual que já tivessem morrido como íntegros. Eles servem agora ao lado de Jesus no céu.
Mas o que dizer dos comparativamente poucos cristãos ungidos que ainda vivem na terra? Esperam eles o arrebatamento? Ou seja, sabe aqueles irmãos ungidos lá da época dos apóstolos? Então, quando Jesus começou a reinar nos céus em 1914, aqueles irmãos adormecidos na morte lá naquela tempo, que inclui até Maria, viu? Maria, a mãe dele, era ungida também, certo? Eles foram vivificados, eles foram ressuscitados, mas não em carne aqui, eles já foram ressuscitados como espíritos. E fazem parte dos 144 mil. Eles já estão lá. Mas há outros ungidos aqui na terra ainda vivos, né? E esses esperam o arrebatamento da forma como dizem os evangélicos. Depois de mencionar os cristãos ungidos que já haviam morrido, Paulo acrescentou: depois nós, os viventes, ou seja, agora, né, os viventes que sobrevivemos, aqueles ungidos que estarão vivos durante a presença invisível de Cristo, qual Rei nos céus. Certo? Porque ainda tem pessoas ungidas aqui na terra. Seremos, juntamente com eles, arrebatados em nuvens para encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos sempre com o Senhor. Os viventes são aqueles que vivem durante a presença de Cristo. Eles são arrebatados para encontrar o Senhor Jesus. Como no caso dos primitivos cristãos fiéis, não é preciso que morram como humanos para ser unidos com Cristo no céu. Escrevendo aos cristãos em Corinto, Paulo declarou: digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Isso aí já destrói aquela teoria evangélica de que eles vão subir em carne e que Jesus também vai reinar visivelmente aos nossos olhos aqui na terra, né? Nem pode a corrupção, a carne, herdar a incorrupção, que é o espírito. Eis que eu vos digo um segredo sagrado. Nem todos adormeceremos na morte, mas todos seremos mudados no momento, num piscar de olhos, durante a última trombeta. Mas isso se refere aos ungidos. Pois a trombeta soará e os mortos serão levantados, incorruptíveis, e nós seremos mudados. Cada um do restante do Israel espiritual, ao morrer em fidelidade durante a presença de Cristo, recebe instantaneamente sua recompensa celestial num piscar de olhos. Ele é ressuscitado como criatura espiritual e arrebatado para encontrar Jesus e para servir como corregente dele no reino dos céus. Mas que dizer de todos os outros que adoram a Jeová com a aproximação do fim desse sistema iníquo? Serão eles também arrebatados para o céu? Eu, por exemplo, não tenho esperança de viver no céu como um rei ao lado de Cristo. Eu não faço parte dos 144 mil. Apesar de eu adorar a Jeová e querer servir a Jeová, como milhões de outros que estão na terra aqui, eles também não têm esperança de fazer parte dos 144 mil. Até porque esses 144 mil, não são eles que querem fazer parte. É o próprio Deus os escolhe. O próprio Jeová os escolhe. E nós? O que vai acontecer com a gente então? Depois que esses ungidos forem para o céu, todos reinar. E nós? Ora, vocês já não leram lá em Salmo que o justo possuirá a terra e viverá nela para todo o sempre? Visto que a presença régia de Jesus começou em 1914, já estamos agora bem avançados no tempo do fim deste mundo. Paulo advertiu: quanto aos tempos e às épocas, irmãos, não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia de Jeová vem exatamente como ladrão de noite.
quando estiverem dizendo paz e segurança. Então lhes há de sobrevir instantaneamente a repentina destruição, assim como as dores de aflição vêm sobre uma mulher grávida, e de modo algum escaparão. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 3. Mas os cristãos atentos, nós cristãos atentos, eu não me coloco entre os cristãos atentos, eu me considero um pecador e sempre vou me considerar. Eu espero muito poder fazer parte desses cristãos que escaparão. Mas como? O clamor, paz e segurança dita pelo mundo, né, que o mundo vai se unir e vai dizer, inclusive com as religiões, viu? As religiões, a religião católica, as outras religiões, as igrejas evangélicas, todo mundo vai se unir e vai começar a dizer paz e segurança para o mundo, certo? O clamor paz e segurança precede ao período que Jesus chamou de a grande tribulação, descrevendo uma grande multidão de fiéis que tem a esperança de viver eternamente num mundo paradisíaco terrestre. O livro do Apocalipse diz: estes são os que saem da grande tribulação e lavaram as suas vestes compridas e as embranqueceram no sangue do Cordeiro, ou seja, aqueles que reconhecem o sacrifício que Jesus fez por nós, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha vida eterna, né? Antes tenha a esperança de sobreviver aqui mesmo na terra. A fim de se prepararem para isso, tem de permanecer espiritualmente despertos. Como você pode fazer isso e sobreviver ao fim desse sistema? Isso nós vamos considerar na última live deste mês, que a gente vai falar sobre o reino de Deus. Mas eu vou falar um pouco agora. O cristão terá de manter os seus sentidos e estar vestido da couraça da fé e do amor, e ter por capacete a esperança da salvação. Leia isso lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos do 6 ao 8. Agora é o tempo de prestar atenção à palavra profética de Deus, a Bíblia. Ao passo que se esgota o tempo do fim do atual sistema, acate o conselho de Paulo. Não trateis com desprezo o profetizar. Certificai-vos de todas as coisas. Apegai-vos ao que é excelente. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Portanto, as testemunhas de Jeová terão prazer em recebê-lo nos seus salões do reino, que agora, por causa da pandemia, estão fechados, mas que a pregação ainda não acabou. Ela está sendo feita através de telefones, através de cartas, né? A pregação ainda não foi dada a ordem para parar de pregar, porque essa pregação vai acabar. Ela vai acabar. E quando ela acabar, é como se fosse a porta da arca se fechando, onde você então poderá participar com elas no estudo das profecias bíblicas, esta que nós acabamos de considerar agora, e de outros aspectos da palavra inspirada por Deus. Ou seja, o arrebatamento é um ensinamento bíblico? Ao passo que eles entendem que o arrebatamento vai pegar as pessoas que se julgarem salvas, não, o arrebatamento, ele não é o arrebatamento. O apóstolo Paulo diz que aqueles que ainda estão vivos, ungidos, que irão para o céu, dentre os 144 mil, dentre os quais o próprio apóstolo Paulo, que a esta altura já foi ressuscitado, porque ele já morreu há muito tempo, os que estão ungidos hoje em dia, assim que morrerem aqui na terra, imediatamente eles recebem um corpo espiritual. Eles não precisarão ser igual Paulo, que morreu há quase 2000 anos atrás, e apenas depois de 1914 é que ele foi ressuscitado. Ele mesmo não viu o tempo passar, porque na morte o morto não vê o tempo passar. Para ele foi como se fosse um abrir e piscar de olho.
Aí sim ele pôde se. A hora que ele fechou o olho na morte e imediatamente abriu, estando já ressuscitado em espírito. Olha, passou tudo isso de tempo, a história humana se cumpriu, tudo exatamente como estava previsto na Bíblia. Já aqueles que morrerem agora, os ungidos agora não, eles já fecham o olho e já abrem sem ver o tempo passar, mas não se passou tempo nenhum. Certo? Isso é o arrebatamento que o apóstolo Paulo falou. Não como um ensinamento bíblico, mas como parte daquele ensinamento sobre os 144 mil. Como que alguns deles, ainda estando vivos, iriam para o céu, e aqueles que já adormeceram na morte lá em Tessalônica, conforme alguns irmãos disseram, mas ele era ungido, mas daí ele morreu. Aí o apóstolo Paulo escreveu, olha, eles serão primeiros, eles serão ressuscitados primeiro. Certo? Porque já morreram. Quando Jesus Cristo viesse, eles já estariam mortos, eles ressuscitariam primeiro. Antes dos que estão vivos agora, que assim que morrerem, irão para lá também. Certo? Espero que tenha dado para entender isso. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar por escrito aqui na descrição desta live isto que eu acabei de considerar. E qualquer dúvida, podem postar nos comentários. Comentários lógicos, não comentários abusivos e nem de apologia religiosa. Portanto, até daqui a pouco, né? Eu posso fazer outra live sobre outro aspecto da salvação e do reino de Deus.